Bom, gente, nós vimos, né, na aula anterior a respeito do Brasil pré-colonial. E agora nós vamos ver o Brasil colônia. Portanto, o Brasil, o período muito extenso da história, o período que o Brasil pertenceu, foi colônia a Portugal. Então, olha só, a caracterização do período. Como que esse período foi caracterizado? Primeiro, ela, monocultor. Então, olha só, nós vamos ver o significado disso de mono. Mono a gente sabe que é único, então uma única cultura, né? Que era cultivada aqui, nós vamos ver qual na sequência dos vídeos. Outra característica importante nesse período era a agroexportação, ou seja, baseado na agricultura, e eles então exportavam esses produtos. Esses produtos eram vendidos para fora da colônia, correto? Para outros países. E também escravista, ou seja, utilizava-se a mão de obra escrava. Num primeiro momento, a mão de obra indígena e depois a mão de obra negra africana. Perfeito? Então nós vamos começar a entender melhor a respeito disso. Olha só, agroexportador, né, e monocultura. Nos séculos 16 e 17, o produto que era fabricado aqui no nosso querido, até então, colônia, né, Brasil, posteriormente Brasil, um país depois que vai se tornar independente, vai se separar de Portugal, era o açúcar, a cana de açúcar. Então existia todo um processo. Plantava-se a cana, colhia-se essa cana, transformava essa cana aí, né, em melaço, em cachaça, em outros produtos que eram vendidos para o exterior. Então, gente, nós vamos ver aí que esse produto, o açúcar, ele era todo esse processo de plantar, de colher, de transformar, né, essa matéria-prima em produtos para depois serem vendidos. Utilizava-se então a mão de obra escrava, conforme eu disse. Nesse período especificamente falando, no século XVII, vai ser a mão de obra negra advinda da África. Perfeito? No século XVIII vai começar a haver a exploração do ouro, a exploração aurífera, os grandes mineradores. Perfeito? 1532 vai haver a construção então da empresa açucareira. Quando a gente fala em empresa, hoje a gente pensa, né, um local, geralmente uma indústria, ali com muita gente trabalhando. Ali a empresa açucareira funcionava de uma maneira diferente. É isso que eu disse, cada um tinha o seu papel. Quem plantava, quem colhia, quem transportava. Era uma empresa, mas uma empresa onde as pessoas não tinham carteira assinada, né? Onde a mão de obra utilizada era negra, já nesse período. Era a mão de obra africana, perfeito? Falando aí então, né, de uma característica da construção da empresa açucareira, perfeito? Aí olha só, os portugueses, gente, eles fizeram uma aliança com os holandeses para que os holandeses investissem na colônia. É como se eles terceirizassem o serviço. E o que eu quero dizer com isso? Nós vimos na aula anterior, por isso que é importante a gente assistir as videoaulas, né? Porque a história é uma sequência. Nós vimos na aula anterior o seguinte fator. O que ocorria? No Brasil, então, ainda quando o Brasil estava aí sendo descoberto pelos portugueses. No primeiro momento, os portugueses não deram muita importância para o Brasil. Por quê? Porque eles chegaram aqui por acidente, então eles perceberam que o Brasil não tinha, no primeiro momento eles acharam que não tinha nada de muito interessante, e eles viram que o território era muito grande. E para investir nesse espaço territorial, precisava de dinheiro, era caro. Então o que eles vão fazer? Eles vão terceirizar o serviço. Eles vão convidar os holandeses para investir aqui. Claro que os holandeses vai ter aí uma contrapartida dos holandeses, porque quem achou, quem encontrou, né, foram os portugueses. Então eles passaram a ver que, na verdade, o desejo deles era chegar às Índias, chegaram aqui para o Ocidente, mas aqui tinha coisa interessante. Olha só, os portugueses eles desenvolvem um sistema de plantation açucareira. O que quer dizer isso? É a monocultura, nós vamos ver na sequência aí, eu vou explicar isso em detalhes para vocês. O latifúndio, o escravismo e a produção voltada para a exportação. Nós já vimos aí monocultura, né? Então a monocultura é o açúcar, uma cultura, né? Um único produto sendo produzido, cultura. Latifúndio, isso quer dizer grandes propriedades de terra. Então tudo era feito nessas grandes propriedades, né? Então tinham ali a figura dos senhores de engenho, que eram os fazendeiros da época. Os escravos faziam todo esse processo, né, viviam na senzala. Então o que eles recebiam ali era um lugar muito ruim, né, para se acomodar.
né, se comparada à Casa Grande. Tem inclusive um livro que eu recomendo, chama Casa Grande Senzala, que destaca aí essa desigualdade social. Os senhores viviam bem, comiam bem, e as pessoas na senzala viviam de forma desigual. E aí, uma produção voltada para exportação, conforme eu mencionei aí para vocês. Olha só, século XVI, Salvador era a capital do Brasil, capital da colônia, tá? Devido à expansão territorial. Ainda no século XVI, né? Vai dentro do século XVI, essa capital vai ser o Rio de Janeiro. A partir dos 18, os grandes parceiros do Brasil vão passar a ser os ingleses, não mais os holandeses. Por que que os ingleses vão passar a ser os parceiros do Brasil? E olha só, gente, investir na colônia era caro. Os holandeses não deram conta de investir aqui. E aí os ingleses vão investir por quê? Por que que eles eram parceiros? Em 1807, Dom João VI, ele sai de Portugal, correndo de Napoleão Bonaparte, fugido de Napoleão Bonaparte, e vem para cá. Eu já expliquei isso para vocês, é a primeira vez que o monarca ele não só pisa numa colônia, como ele passa a viver aqui. E aí os ingleses fizeram esse translado, trouxeram Dom João VI e toda a sua família seguros e salvos aqui para a colônia. E aí o Brasil vai ficar devendo favor aos ingleses. O que eles vão fazer? Uma das primeiras atitudes, abrir os portos às nações amigas. Dando uma retomada na matéria, Napoleão conseguia vencer todo mundo, com seu poderio bélico, né? Só não conseguia vencer quem? Os nossos amigos ingleses. Então ele vai lá, determina um bloqueio continental, em que os ingleses não podem comercializar, né? Não podem comercializar com ninguém. Era a ideia de enfraquecê-los economicamente. Então eles fazem o bloqueio continental. Dom João VI desobedece, fura o bloqueio, comercializa com os ingleses. E aí o resultado é o seguinte: a partir desse momento, Napoleão fala, eu vou invadir Portugal. Dom João VI corre de Napoleão, sabendo que era inferior belicamente, vem para cá, e aí ele vai ter relações comerciais agora com quem? Com os ingleses. Os ingleses vão invadir os portos aqui do Brasil, né? Vão vender de tudo um pouco. Então passam a ser os grandes parceiros comerciais aí do Brasil. Uma imagem então de um moinho, né, de açúcar. Olha aí os dois escravos aí fazendo tudo manual, né, moendo a cana, o outro aqui, ó, colocando a cana, vejam só, o outro de cá, ó. Isso tudo são pedaços de cana, ó, que vem aí o açúcar. Então todo um processo manual, né? Vejam que os 4 são escravos, trabalhavam praticamente de graça. Então era rentável para os latifundiários aí, né? Tá aí uma imagem, ó. Tem aqui um escravo carregando cana, percebam. Tá vendo, ó? Olha aí todo o processo aí da presença escravocrata nessa empresa açucareira. Ok? O século XVIII, conforme eu disse, é o século da mineração. Nós vamos ter um destaque aí para a mineração, tá? E aí, gente, na próxima videoaula nossa, nós vamos ver a criação das capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Por que não deu certo? Onde foi o erro? Onde foi a falha? Nós vamos ver então no nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui.